Shalom Aleichem. Louvado seja o Todo-Poderoso, que no seu infinito amor, na sua infinita bondade, nos deu a condição de estarmos na sua presença. Amém? A palavra do Eterno, ela vem para nos curar, para nos libertar, para nos prosperar, para nos salvar. Então tudo depende da palavra. Uma vez entendendo a palavra, aprendendo a palavra, você vai começar a praticá-la. Não tem segredo maior nessa terra. Então a maioria dos cristãos, por assim dizer, às vezes não alcançam êxito. Estou falando de forma geral. Estou falando de messiânicos, estou falando de forma geral. Não alcançamos êxito porque nós só ouvimos e não praticamos. Ok? Então o maior segredo de todos é ouvir e praticar. Por isso que eu digo, segredo para a vida. Segredo para a vida. 5º livro da Bíblia. Devarim. Capítulo 28, Pasuk, versículo 1, está escrito: que se você ouvir e obedecer, o Senhor te colocará acima de todas as nações da terra. Por que a maioria de nós não somos bem-sucedidos? Porque nós até ouvimos, só não praticamos. Não sejam tão instáveis. Vir num culto, faltar 2, 3. Isso é instável. Você não faz isso com a namorada. Se você estiver namorando, eu tenho certeza, se você tem o costume de namorar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se você tem esse hábito, você não fica 3 dias sem ver a namorada. E vice-versa. Se você tem o hábito de passar na casa da sua mãe para ver sua mãe depois do trabalho, todos os dias, você não fica 3 dias sem ver sua mãe. Você não fica 3 dias sem ir no teu trabalho. Você não fica. Mas servir ao Senhor, você falta 2, 3 cultos e nem sente. Nem acusa a sua consciência. E o pior ponto da vida do ser humano é quando a sua consciência não acusa mais. Quando não acusa mais, ela cauterizou. Não sente mais peso nem medida. Então tome muito cuidado. Hoje, nós vamos aprender um outro conceito. Algo que você frequentou a igreja a vida toda, e por uma má interpretação de texto, você pensou que era uma coisa e é outra. Nós vamos desvendar um mistério hoje, no livro de Yohanan, capítulo 10, versículo 10. Esse texto é famosíssimo. Se alguém quer fazer um evangelismo, se quer pregar de porta em porta, se encontra alguém que quer falar da palavra do Eterno, uma das primeiras coisas que a pessoa fala é: irmãos, cuidado. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ah, quantas vezes eu ouvi isso? 1.500 vezes? Acho que pouco. A nossa vida inteira nós ouvimos essa frase: o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Será que é realmente isso que está escrito? Será que foi exatamente isso que foi interpretado? Será que alguém tropeçou no meio do caminho aí? Vamos compreender melhor. Aqui eu não sei se é muito bom ou se é muito ruim, porque você fica chocado quando você ouve a verdade, né? Tem muita gente que foi chocado com o Galo a semana passada porque ficou 30 anos acreditando que o Galo cantou. Aí chegou aqui e falou: puxa vida, não tinha galo nenhum, meu Deus. E tantas outras coisas que a gente traz revelações aqui. Então vamos lá, vamos ganhar tempo. Quem é o ladrão de João 10:10, de Yohanan, capítulo 10, versículo 10? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Nós vamos estudar também no livro de Ishayahu, o profeta Ishayahu, 56:11, no livro dos Evangelhos de Yohanan, e também vamos dar uma passadinha lá em 1 Kefa, 1 Pedro, ok? Vamos entender o texto, o contexto, e vamos desvendar esse mistério aí, ok? Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Se você abrir a tua Bíblia aí, seja qualquer tradução, João Ferreira de Almeida, seja do Davi Stan, seja Thompson, Russell Shedd, seja qualquer Bíblia de estudo, qualquer interpretação, qualquer tradução, seja King James, seja a nova linguagem da tradução de hoje, linguagem fácil de ler, qualquer Bíblia estará escrito: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Assim, quem está dizendo essas palavras é Yeshua. E ele diz assim, no próximo pasuk, no próximo versículo: eu sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. Tem um sod, tem um segredo aqui nesse texto, ok? Mas nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, vamos ver se há possibilidade. Versículo 12, o trabalhador contratado. Olha como que o texto vai ficando complicado. O trabalhador contratado, por não ser o pastor, e as ovelhas não lhe pertencerem, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. Vamos em frente? Vamos esclarecer um pouquinho o texto de Yohanan. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu não vou usar aqui Bíblias em hebraico. Eu não vou pegar aqui e dizer: eu resgatei isso aqui de estudos rabínicos. Não. Eu vou combater uma heresia aqui, um erro gravíssimo. Eu vou combater com a mesma arma que foi publicado. Ok? Então eu não vou usar argumentos judaicos, não vou usar traduções judaicas, eu vou usar a ferramenta da própria essência dos tradutores. Então, aquilo que foi romanizado, eu vou pegar dentro daquilo que foi romanizado e vou trabalhar com a própria arma romanizada. Estou sendo objetivo? Está bem claro o que eu estou falando? Está bem simples de entender? Porque eu poderia aqui falar: não, eu vou usar aqui um midrash,
vou usar isso, vou usar aquilo, vou usar correlação mística, cabalística, não, Talmud, Mishnah, não vou usar nada disso, nada do judaísmo. Eu vou trabalhar com uma ferramenta da própria essência do que foi escrito. Vou usar uma Bíblia famosíssima. Como eu desejei ter essa Bíblia quando eu era evangélico. Chama Bíblia de Estudo Pentecostal das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, chamada CPAD. Eu não estou denegrindo, então eu estou falando claramente de onde é a origem da Bíblia. A Bíblia é publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Uma ferramenta muito boa para estudar para quem é evangélico. Não posso desmerecê-la, nem descartá-la, que realmente usei ela há muitos anos. Hoje, os parâmetros não dão mais certo para os meus estudos, para o nível que eu trabalho. Mas está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1592, livro de Yohanan, estudo de rodapé, está escrito que João, Yohanan, capítulo 10, versículo 10, está falando do ministro, do pastor, do apóstolo, do cidadão que ocupa o altar da igreja, com um único propósito: fazer campanha e pedir dinheiro. Não é Satanás? Tem certeza? Briga com a CPAD. Liga lá no Rio de Janeiro, na Central, fala com eles. A vida toda, você leu esse texto acreditando que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, era Satanás. Mas quem veio para matar, roubar e destruir, são os pastores, os líderes congregacionais. Aquele cidadão que tenta arrancar tudo da ovelha. Pega tudo que você tem, abre a sua carteira, arranca tudo, irmão, é por fé. Traz tudo que você tem aqui na frente. Pega seu carro, pega seu imóvel, pega sua casa, traz tudo aqui na frente. Ladrão. Mercenário. Sabe por que você nunca ouviu ninguém pregar isso? Porque não tem homem aqui nesse país que tem coragem de pregar isso em rede aberta. Porque somos politicamente corretos. Mas está escrito, é verdade. O texto de Yeshua não está contando história. Yeshua está dando um parâmetro. Vamos voltar ao texto para entendermos um pouco melhor. Vamos voltar ao texto. Vamos lá. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele não vai sair do texto. Ele não vai sair do contexto. Ele vai permanecer dentro do assunto. Aí ele entra com o segundo versículo e diz: eu sou o bom pastor. Esse que eu acabei de citar é o que veio para roubar, matar e destruir. Eu não sou esse tipo de pastor. É chocante. Moré, é chocante. Até dói na alma. Eu tenho 56 anos de idade. Fiquei na igreja 40 anos. E 40 anos eu acreditei que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir era o Satã. O cidadão, ele é tão bruto, assim, é tão ruim para o lado dele as coisas, que nem o que ele faz, ele toma culpa.
Ele não tem nada com esse negócio de roubar, matar e destruir. Não é, aqui não está falando dele, mas puseram a culpa nele. Ninguém ousou falar que são os pastores mercenários. Ninguém ousou falar a verdade para a igreja. Não tem pastor que tem coragem de pregar isso em cima do altar. Então vamos para o texto. Yeshua dizendo, eu sou o bom pastor. Vamos mostrar que o texto está correlacionado? Não nem precisava. Se um versículo está após o outro, é o mesmo assunto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. O bom pastor vive, abre mão de apartamentos luxuosos, de casa, na praia, abre mão da sua vida pessoal, abre mão da família, abre mão de luxos, abre mão de muita coisa pelas ovelhas. Tem uma pergunta que me é feita e eu não sou melhor que ninguém, mas a minha esposa disse, você não fica chocado? Dezenas de pessoas me perguntam, se o senhor é líder de uma sinagoga, quantas vezes o senhor já foi em Israel? Eu digo, nunca. Por quê? Foi porque a minha prioridade era primeiro dar uma casa, uma beit, para os membros poderem congregar. Se der, se sobrar, se for possível, eu faço para mim. Esse é o conceito de pastor. Esse é o conceito de líder. E essa casa me conhece. A diretoria dessa casa já falou para mim várias vezes, vocês são diretores, vocês sabem disso. Já disseram para mim, pega o avião e vai. Não estou falando de pandemia, gente, seja inteligente. Verdade? Pega o avião e vai. Pega o dinheiro do caixa e vai. Nós queremos te abençoar. Essa igreja, a diretoria dessa casa falou, vai. Nós queremos te abençoar. Eu falei, não posso. A carralho não está pronta. A congregação não está pronta. Então quando o cidadão ele visa primeiro ele, primeiro os luxos, primeiro as roupas finas, primeiro o carro primeiro o melhor que tem no mercado, quando ele visa tudo ele em primeiro lugar, ele não é o bom pastor. Porque ele prioriza o eu, o ego, a si mesmo. Então o Yeshua aqui está mostrando o parâmetro de quem é um bom pastor, dizendo que ele é o bom pastor. Obviamente, Baruch Hashem, mas ele está dizendo, o bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. Agora o versículo 12, ele esmaga junto com o versículo 10, que ele fala assim, ó, o trabalhador contratado. O pastor que está em cima do altar ganhando salário, não passa de empregado, é um trabalhador contratado. Nem dele é o rebanho. Nossa, que delícia. Estou vendo vocês pularem aí, glorificarem. Estou vendo todo mundo sorrindo assim de alegria com essa palavra maravilhosa. Como é gostoso. Aqui é tão bom que todo culto aqui, o pessoal sapateia de alegria, né? A gente apanha que nem sente, né? Olha como é profundo isso. O trabalhador contratado por não ser o pastor das ovelhas, porque quem é o pastor sou eu, diz Hashem, diz o Senhor, diz Yeshua, que representa o Pai, o Abba. Mas o trabalhador contratado, sabe por que ele é mercenário? Porque o rebanho não é dele. O rebanho não é dele, ele é contratado, as ovelhas não lhe pertencem. Agora entra o papel do Satã, que até agora o cara não tinha aparecido, mas agora vai mostrar ele na conversa. Está dizendo que o trabalhador contratado, o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, se preocupa apenas com as entradas da igreja, ele se descuida do rebanho e vem Satã, chamado nessa passagem, o lobo. Agora entrou o personagem, que estava longe da conversa. O lobo.
vem e ataca e dispersa as ovelhas. Por quê? O contratado abandonou o rebanho, deu as costas. Olha lá, o trabalhador contratado, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Ele é só contratado, ele é só um ladrão. Se fosse o rebanho dele, ele não fugiria, morria junto com as ovelhas, ou mataria o lobo. Quantos anos você ficou na igreja ouvindo essa historinha? 30? Você ia ficar mais 30. E olha lá, não posso julgar ninguém, mas permita a Deus que não fosse o ladrão que estivesse em cima do altar. Isso, na hora que for para o YouTube, eu vou ser xingado. Vão me chamar de herético, de bruxo, de feiticeiro, de satanista. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma frase popular. Falem, mas lembrem de mim. Se você está falando é porque você assistiu meu vídeo. Continua firme aí, quem sabe há um mover aí, né? É forte. E se você lutar pelo rebanho, deixa eu te dar uma informação agora um pouco pesada. Os pastores que fazem papel de pastores, eu vou falar diante da minha família. Minhas 2 filhas estão aqui, meus 2 genros estão aqui, minha esposa está aqui do meu lado, a única. Quando você se dedica ao rebanho, vocês não têm noção quem é o Marco. Vocês conhecem o Marco aqui em cima do altar, vocês aí, alguns que convivem comigo aí, só aqui dentro, pega na minha mão, shalom, shalom. Não convivem comigo, não sabem quem eu sou. Quem convive comigo passa o olho na minha face e sabe o tamanho da luta e a guerra. É bruto. É bruto. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu não sou melhor que você, não sou melhor que você, não sou melhor que você. Mas permita o Eterno que na minha falta levante um homem que tenha a coragem de enfrentar o que eu enfrento e ser um bom pastor. Não sejam vós líderes e vós membros dessa Beit, dessa Kahal, não sejam o trabalhador contratado que não se preocupa com as ovelhas, porque não lhes pertence. Mas está escrito que Hashem naquele dia cobrará do pastor as ovelhas do rebanho. Assim como lá no livro de Apocalipse está escrito: eis que eu tenho nas minhas mãos cada estrela, cada líder congregacional, estão na palma da mão de Hashem. É pertinho, na palma da mão, eu estou aqui de olho em você. Porque o trabalho é árduo e não é para contratado. Porque o contratado, quando ele vê Hassatã manifestando, ele já some do espaço e deixa Hassatã dominar a área. Mas o que é proprietário do rebanho, ou trata o rebanho como se fosse o tal, quando vê o lobo, ele entra na frente. Ele toma a causa para si. Vamos continuar? É forte. Com força. Forte, com força. Yohanan, capítulo 10, versículo 12. Olha a versão que está escrita na Bíblia Pentecostal. Eu peguei a versão. Mas o mercenário
O texto, então, desde 10:10 até no 10:12, está falando de uma mesma pessoa, de um mesmo assunto, de um mesmo ponto, de um mesmo tópico, não mudou o assunto. Então lá no 12, a Bíblia de Estudo Pentecostal usa o termo mercenário. E como bom brasileiro, eu fui na onde? Dicionário. O dicionário diz que mercenário é aquele que trabalha por interesse financeiro. Se você é dizimista, eu pego na sua mão e te dou até um ósculo santo. Mas se você não é, eu passo, dou uma volta na fila assim, para cumprimentar o de trás. O mercenário, conforme o carro que você para na porta da congregação, é a forma que ele vai te tratar. Mas chega lá num Fiat 147. Chega lá num Fusca. O mercenário olha, o primeiro pensamento que ele tem: esse não tem nada para dar, ainda vai me dar dor de cabeça. Tem nada para dar? Tem nada para oferecer? Para que eu vou perder tempo com esse cidadão? Então nós temos que ter cautela, porque as Escrituras ela é muito objetiva, muito clara, porém existe um oculto, algo oculto entre as linhas que nós não captamos logo de primeira. Olha quantos anos demorou para que nós entendêssemos essa passagem, esse texto. Vamos em frente para nós finalizarmos, que é um estudo pequeno. Yohanan, então diz lá, o trabalhador, já expliquei, contratado por não ser o pastor, né? Quando vê o lobo, aqui a Bíblia judaica, tá? Eu peguei a versão da Bíblia judaica, é mais expressiva, mais clara, mas eu já expliquei o texto, nós podemos ir para frente. Já falei quem é o lobo, quem é o trabalhador contratado e quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. 1 Kéfa, capítulo 5, lá no versículo 13 está escrito o seguinte: não hajam, aqui está falando para os pastores, então eu vou ler para mim mesmo, tá bom? Você fica só de espectador, tá? Eu vou ler para mim, tá bom? Vou ler para mim e você fica aí observando, curtindo, ó. Não hajam como dominadores dos que estão sob os seus cuidados, mas como pessoas que se tornam exemplos para o rebanho. Eu ficava bravo aqui, eu até dava uns murros aqui no púlpito, na tribuna, mas eu não estava fazendo o papel de dominador. Eu estava fazendo o papel daquele que cuida daqueles que estão sob o meu cuidado. Quando eu vejo que você está indo por um caminho errado, eu vou na sua casa, eu sento com você e falo: não é esse o caminho. Você está indo para o caminho errado. A maioria não gosta, nem ouve o que eu falo, porque olha para mim e fala: que? Cidadão vem na minha casa falar para mim que eu estou errado? É? Você não precisa de líder. Você não precisa de líder. Você é seu próprio líder. Você não precisa de alguém que tenha o Ruach HaKodesh para ser ousado para te dar conselho. Se você pensa assim, deixa eu te dar um conselho. Se você não aceita conselhos, se você não aceita ser exortado, eu vou te ensinar uma técnica legal. Funciona, hein? Quando você tiver com algum problema, você vai para o seu quarto, para o seu banheiro, olha no espelho e briga com você mesmo. Fala tudo aquilo que você tem vontade. Porque se eu falar, você vai embora da igreja. Fala, vai, fala. Fala. Mas você é um irresponsável. Você sabia que isso está escrito que não podia fazer e você fez. Então quando eu procuro algum de vocês, eu falo: olha, esse caminho está errado.
Eu vivo batendo na tecla aqui em cima desse altar. Não faltem dos cultos. Se esforcem para estar presente. Você está escolhendo o caminho errado. Você está fazendo birrinha. Você não faz birrinha pro Roche. Eu não estou nem aí com as suas birrinhas. Você está afrontando Hashem. É para ele que você está fazendo birrinha. Então o líder, ele tem que estar aqui na frente, atento a cada um de vocês. Eu dou tanto problema para vocês, que vocês não sabem, mas como chama aquelas imagenzinhas que passam em cima do Face, lá, Store? É isso que chama? Eu passo naquilo ali direto, assim, e eu vejo uns irmãos de vez em quando, umas taças na mão. Eu vejo umas bobagens lá. Vejo uns compartilhamentos. Compartilhou. Aí eu ligo no particular. Oi, shalom. Porque tem que ser assim, viu? É a geração mimimi. Geração Nutella. Você tem que falar com muito cuidado. Olha, filho, isso que você fez não pode fazer, meu filhinho. Mas como é que o senhor queria falar? Rapaz, apruma a sua vida. Você é boca aberta, não está vendo o que você está aprontando? Não, mas se eu fizer isso, não volta mais na igreja. Então eu tenho que engolir e falar, filhinha, não pode fazer assim. Aquela postagem sua é totalmente contra a visão judaica. Dá uma olhada lá. Verdade, eu nem percebi. Mas eu percebi. E mais 1000 pessoas perceberam. Tem gente que curte cada bobagem. Curte cada coisa, nem lê. Compartilha, melhor, desculpa. Curtir nem falo, porque eu nem sei como é que se vê lá, quantos curtiu lá. Eu vejo os numerozinhos lá, mas não sei se tem jeito de saber quem curtiu. Mas compartilhar é o ó. É o ó. Por quem entrar o escândalo. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém posta alguma coisa lá de bruxaria. Você não leu muito bem o texto. E você compartilhou. Eu gostaria que alguém traduzisse para mim o que significa essa atitude de compartilhar. Concordar. Você assinou embaixo. Você divulgou o mal. Expandiu o assunto. Você é um conhecedor da Torá. Vem nessa carral para aprender. Apanha toda semana. Se tem um povo que apanha nessa franca, é essa Beit Shalom. Mas tem hora que não resolve, não adianta. Então olha aqui. Não hajam como dominadores. Então eu já ouvi muito aqui, o Orochi tem hora que quer se meter na vida da gente. Mas tem uma coisa, se cair por cima do pescoço, o Orochi viu que eu estava caindo por cima do pescoço e nem me deu um conselho. Não, mas se você dá o conselho, Valéria, aí tá se metendo na minha vida. O senhor viu que tinha um buraco na minha frente, Orochi? Vi. O senhor deixou cair? Ah, não vou na Beit mais. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Mas vamos lá. Livro de Yeshayahu. Tem umas palavras tão dóceis aqui, tão delicadas. Eu tenho 56 anos de igreja, porque eu fui criado lá dentro, nasci lá praticamente. Com 1 mês de vida, meu pai já me levou para a igreja. Eu nunca vi essa palavra tão linda sendo pregada. Olha que lindo. Cachorros avarentos. Nossa. Ai, prega isso para você ver. Prega isso para você ver. Cachorros avarentos nunca se satisfazem. Tais são os pastores.
Como assim? O senhor agora conseguiu quase 600 inimigos em Franca depois dessa. Só tem um detalhe. Eu posso ter mais 600 inimigos em Franca. Mas eu falei a verdade. E amigo cachorro avarento também eu não quero. Basta os 4 que eu tenho lá em casa, os cachorrinhos que eu tenho lá. E os que eu tenho lá em casa ainda é de raça. Cachorros avarentos. Aqui está falando do mercenário. Porque se alguém assim falar assim, o Orochi Marco Antônio falou que todos os pastores são cachorro avarento. Eu não falei isso? Está escrito, não fui eu que falei. Está escrito que o mercenário, aquele cidadão que arranca tudo das ovelhas, é esse cidadão aqui. Já profetizado pelo profeta Isaías. Cachorros avarentos nunca se satisfazem. Tais são os pastores, incapazes de entender. Todos seguem pelo próprio caminho. E cada um visa ao próprio lucro. Está preocupado com quantas almas tem? Está preocupado com a salvação do indivíduo? Está preocupado com a qualidade de vida do irmãozinho, de aprender a Torá e ter uma vida melhor? Está preocupado daquele irmão levantar pela manhã e fazer uma brahá, fazer uma recitação de um shema? Está preocupado com isso? Não, está preocupado com os próprios lucros. Eu não vou entrar em detalhes. São tantos escândalos nessa área financeira, eu não vou entrar em detalhes. Porque senão eu vou denegrir muita coisa. Não me é lícito fazer isso. Então você pode congregar em qualquer lugar. Mas avalie o líder. Se ele te trata pelo que você é ou pelo que você tem. Tem irmãos aqui, que estão aqui nessa carrada há 2 anos, 3 anos. Eu nem tive a oportunidade de tomar um café na casa deles ainda. Mas se me convidar, eu vou. Eu os trato da mesma forma. Eu não sei se a casa tem 2 cômodos ou se tem 15 cômodos. Eu não sei se ele tem dinheiro no banco ou se ele é simples e humilde. Porque roupa, comportamento, não identifica ninguém. Tem muito milionário aí que você pega na mão dele, você pensa que ele é empregado. Sabia? Sabia disso? Já viu muita história aí de gente que entra com botininha na concessionária e os vendedores olham assim, dá as costas e falam, vou perder tempo com esse cidadão, meu Deus. Aí o cara fala, eu quero que a caminhonete ali. Hã? Mas aquela senhora é 200 mil, já vou fazer a transferência. Não perguntei o preço. Aí é bom demais. Ai, como é bom o cidadão que julga pela aparência. Vive quebrando o pescoço. Pela graça e misericórdia do Eterno. Não estou aqui para falar de mim. Mas eu trato todos em igualdade. Um carro sem carro, de pé ou de bicicleta, de caminhonete ou de fusca. Sempre tratei da mesma forma. Estou de peito aberto falando isso aqui na frente da comunidade. Tomem cuidado, nós estamos vivendo uma geração de mercenários. Então agora, para finalizar, vamos finalizar. Nunca mais na sua vida, quando você vê esse versículo, você vai pensar ou imaginar que é Satanás. Mais uma vez, seus olhos foram abertos para você compreender aquilo que está escrito. Que o Eterno de Israel, na sua infinita misericórdia e bondade, faça com que entendamos o texto, faça com que possamos aprender segundo a sua vontade, para que haja mudança em nossas vidas,
mudança de caráter, mudança de comportamento, mudanças de atitude, mudanças em nossa santidade para melhor, que nós possamos galgar degraus elevados, que nós possamos alcançar de Hashem o seu favor, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, mediante a nossa obediência, em o nome de Yeshua HaMashiach. Eu profetizo sobre a vida dessa Kahal, profetizo sobre a vida de você que está nos ouvindo, toda sorte de bênçãos, todo livramento, livramento das pestes, livramento do corona, e que a palavra que nós estamos aprendendo, que ela venha surtir efeito em nossa vida, venha gerar em nós vida, e vida com abundância. Baruch Hashem. Amém. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.